Irmãos, bom dia, um feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui em Vila Isabel, igreja do meu coração, que eu tanto amo. Eu hoje me faço acompanhar das minhas duas filhas, Isabelle e Isadora. Isadora está deitada ali, Isabelle é aquela moça linda de cabelo para cima. E eu digo para o meu esposo, dá uma cena assim, Isabelle, para eles te verem. E o meu esposo, que isso daí não tem dificuldade de vocês identificarem quem é. O nome dele é Eduardo Amaro, porque é o homem mais lindo da igreja. Então, quando vocês chegaram, vocês já viram, nossa, que nome tão lindo. É ele, meu marido, entendeu? Que eu tanto amo, usado por Deus para me abençoar. Irmãos, foi quando a família me chamou, né, para falar, né, e a gente começou a orar, pedindo a Deus uma iluminação, uma direção sobre o que Ele queria, né, ministrar aos nossos corações na manhã de hoje. E o tema é homem cuidando de si para cuidar do seu próximo. Embora o texto esteja ali, eu vou pedir para os irmãos acompanharem o texto básico, que é Gênesis 2, capítulo 7. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pai, nesse momento nós já clamamos, nós já oramos, adoramos a Ti, Te louvamos, mas agora, Pai, nós precisamos receber uma ministração vinda, Senhor, do Teu Santo Espírito aos nossos corações, Pai. Então, Senhor, que não seja eu a falar, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja falando aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu estou em casa, eu vou descer, tá? Porque assim eu fico mais à vontade. E aí eu só vou pedir alguém para virar aqui um pouquinho para mim. Marcelo, você podia virar aqui, por gentileza? Tá ótimo, tá bom. Então, irmãos, nós precisamos entender, quando a gente está falando de homem, né? De onde você veio, né? O que a Bíblia diz de onde surgiu o homem? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Obrigada, Luiz. Então, você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Ele precisava perder o tempo dele criando. Com toda a criação, ele disse, haja isso, ouve isso, faça isso, ouve isso. Mas o homem não. Você, homem do sexo masculino, não estou falando humanidade não, estou falando homem. Você é tão especial para Deus, que Deus se deu o trabalho de sujar as mãos dele para fazer você. Olha como você é especial. Então, por que muitas vezes, né, quando surge um problema na nossa casa, o homem se desespera? O homem fica enlouquecido, ou acha, né, que muitas vezes que Deus não está vendo. Não, você é muito especial para Deus. Você foi feito pelas mãos de Deus. E para onde você vai? Para onde nós iremos? Vi novo céu e nova terra, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O Gênesis 2:7 não, é Apocalipse. Então, para onde você vai? Para onde você vai, homem? Para onde eu não ouvi? Para o céu, novo céu, nova terra. É isso que lhe espera. Então, você foi criado por Deus e você tem um lugar maravilhoso a te esperar. Mas, entre esse intervalo de onde você veio e para onde você vai, existe uma coisa que você não pode nunca se esquecer. Você precisa, para viver esse tempo, você precisa saber quem você é. Você, homem, precisa saber qual a identidade que você carrega. De onde você veio, você sabe. Para onde você vai, você também sabe. Mas e nesse intervalo de tempo? O que você, homem, tem feito com esse tempo que Deus tem te dado? Qual é a sua identidade? Quem você é? E você é imagem e semelhança de Deus. Também disse Deus, faça
homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então você, quando se olha no espelho, ou quando as pessoas olham para você, elas precisam ver a imagem de Cristo, refletida através da sua vida. É essa a sua identidade. Você não é simplesmente o João, o Marcos, o Mateus, o Felipe. Não! Você é o João, mas que tem a identidade de Cristo. Você é o Mateus, mas que tem a identidade de Cristo. Porque quando você se olha no espelho, você precisa ver Cristo. Não é nem quando as pessoas te olham. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o externo. Não viu o vídeo lá das crianças? Josué se enganou por quê? Porque ele viu o externo. Ele viu aquelas pessoas cheias de maltrapilhos e achou que eles estavam falando a verdade. Mas olhar no espelho e termos a imagem de Cristo refletida é algo milagroso, é algo majestoso. Porque ninguém melhor do que você sabe quem você é. Porque por fora, aqui no trabalho, a gente pode ter uma identidade. Mas nós precisamos olhar no espelho e saber que temos a imagem de Deus. E aí a pergunta: o que você está fazendo com o corpo físico, mental e espiritual que Deus te deu? Porque se você foi criado por Deus, você sabe para onde você vai. E nesse intervalo de tempo, você tem a identidade de Cristo, você foi feito à imagem e semelhança, e aí está no plural, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Então você, semelhante, você tem o DNA de Jesus. Amém? Você tem o DNA de Deus. E aí o que você tem feito com essa mente que Deus criou? O que você tem feito com esse corpo que Deus criou? E o que você tem feito com a sua vida espiritual? Que vai ser determinante para dizer para onde você vai. E aí, nesse sentido, em relação ao corpo, o que a Bíblia diz acerca do corpo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, homem, você precisa se cuidar. Amém? Começa a chegar novembro azul, as pessoas já não querem nem ir no posto de saúde, já não querem nenhum serviço. Já vem essa gente chata dizendo que eu tenho que ir no urologista. Lá vem essa gente chata dizendo que eu tenho que fazer exame. Deus me livre, eu não vou. Besteira. Deus te deu um corpo e você precisa se cuidar. Ninguém vai perder a masculinidade porque vai fazer um toque retal no urologista. Amém? Isso também foi fraco. Ninguém quer ir no urologista, gente. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. E uma das formas de cuidarmos do nosso corpo é fazendo a prevenção. E aí, cuidando do corpo físico, né? Existem várias causas de morte, né? Masculina, arma de fogo, enfim. Mas como estamos no Novembro Azul é específico para câncer de próstata. Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, tá? Então, o câncer de próstata foi feita uma estimativa, mais de 68.220 casos só em 2018. Existe uma estimativa, que lá na frente a gente vai falar, de 14 mil mortes por câncer de próstata. E o câncer de próstata, teoricamente, é um câncer fácil de se tratar quando se descobre no início. Então, o diagnóstico de câncer não é um diagnóstico, irmãos, de mortalidade. Eu tenho câncer, vou morrer. Tudo vai depender, alguns sim, mas tudo vai depender qual foi o diagnóstico precoce, vai depender de várias outras questões, tá? E aí ele está localizado bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa massa aqui, ó, é um câncer de próstata. E aí, tratando-se de câncer de próstata, né, o que é a próstata? A próstata é um órgão que só o homem possui, a mulher não possui. Está localizado bem na parte baixa do abdômen, tá? Bem próxima à saída da bexiga, e envolve o canal da urina, que é chamado a uretra. Por isso que um dos sintomas que a gente vai ver é a questão da urina. Sua função é produzir substâncias que vão proteger a uretra contra infecções,
produzir substâncias que vão fazer parte da composição do esperma. Irmãos, e aí tem muito mito. Ah, eu não vou ao médico não, eu vou fingir. Olha só, o fato da gente não olhar para o céu não significa que o sol não está lá em cima. Concorda comigo? Então, o fato de você não ir ao urologista, não querer tomar o toque retal, nem fazer exame de sangue, nem fazer outros exames, porque nem o toque retal muitas vezes nem é mais necessário, então, isso não significa que o problema não está lá. O problema está lá e você precisa cuidar. Só que existem muitos mitos em relação a isso, tá? A próstata não é responsável pela ejaculação masculina. A próstata não é responsável pela masculinidade do homem. A função dela nada mais é do que isso aqui, ó. Proteger a uretra e produzir substâncias que vão compor o esperma. Eles não produzem espermatozoides. Eles produzem uma parte do líquido que compõe o esperma. Então, muitas vezes as pessoas não procuram porque acham, eu vou operar, eu não vou ser mais homem. Irmãos, isso é, loucura da cabeça, tá? Muitos mitos, e aí faz a gente não se cuide. Então, quais são os fatores de risco, né? A idade. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Existem casos mais precoces? Sim. Assim como o câncer de mama, que tem a idade, mas a gente tem recebido cada vez mais pacientes jovens, tá? A história familiar, homens cujo pai, avô, irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, fazem parte do grupo de risco. Sobrepeso e a obesidade. Então, a palavra de ordem é o quê? Prevenção. A gente precisa se cuidar, a gente precisa prevenir para que isso não aconteça. E a primeira coisa, a gente precisa eliminar tudo que é bom do nosso cardápio. Como assim, Iris? Batata frita não é bom? Hambúrguer não é bom? Refrigerante não é bom? Isso tudo é ótimo, né? Só que faz muito mal para o organismo. Tá? Isso é altamente cansaroso, os condimentos, tá? A gente precisa abolir isso do nosso cardápio. E adotar uma alimentação saudável, rico de frutas, verduras, legumes. Aí você fala assim, Iris, mas isso também está cheio de agrotóxico, né? Mas ainda faz menos mal do que todos esses enlatados e embutidos que a gente tem consumido por aí. E aí você não consegue entender por que crianças já estão nascendo com diagnóstico de câncer. Como que nós estamos nos alimentando enquanto grávidas? Né? Que ar nós estamos respirando? O que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo? Então, a gente precisa eliminar tudo aquilo que não é saudável e fazer uma reeducação alimentar. Atividade física, nós precisamos nos movimentar, mesmo que seja uma caminhada de meia hora. É igual um carro. Quem dirige aqui? Quem tem carro? Levanta a mão. Se você deixar o carro na garagem e não ligar por 1 ano, ele vai funcionar rapidinho? Vai funcionar bem? Não. Assim é o nosso organismo. Se a gente não cuidar, se a gente não se movimentar, a gente vai enferrujar. Então, a gente às vezes vê nesses programas, né, mulheres de 70 anos. Ontem eu estava falando com meu esposo, eu peguei um ônibus vindo de Caxias, e aí tinha um senhor conversando com o outro na frente. Quando ele desceu, ele falando que ele vai almoçar todo dia na Penha e tal. Quando ele desceu, o senhor falou assim, sabe quantos anos ele tem? 94. Eu fiquei apavorada. Eu quase que eu desci do ônibus e falei assim, moço, me dá a receita também, que eu quero chegar aos 94 anos assim. E ele andando, pegando o ônibus, 94 anos, lúcido, conversando. Né? Então, como é chegar a essa idade? Né? A gente precisa fazer a nossa lição de casa. Peso corporal. Botei a foto do meu marido ali, tá, gente? Mentira, brincadeirinha. Depois ele vai brigar comigo em casa. Irmãos, tudo bem que não dê para ter esse corpo, né? Mas a gente precisa manter o peso adequado, né? Eu ouvi alguém falar assim, quem me dera. Eu escutei, hein? Então, não dá para manter esse corpo, mas pelo menos a gente precisa manter um peso corporal adequado, né? Porque a maior parte dos cânceres hoje, eles estão envolvidos com a obesidade, com o sobrepeso, com gordura. Então, a gente precisa... E aí, na verdade, esse corpo aqui, ele acaba sendo uma consequência da alimentação e consequência da atividade física. Não fumar, não beber, isso também faz parte, né, da prevenção. E aí, quais são, mesmo você fazendo isso tudo, você chegou hoje aqui e falou assim, olha, Iris, mas eu faço isso tudo, mas só que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Eu estou com dificuldade para urinar, demoro muito para começar e terminar de urinar,
Eu tenho visto sangue na urina, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Isso significa que você precisa procurar uma ajuda médica. Você precisa ir procurar um urologista para saber o que está acontecendo. Pode não ser nada, porque uma inflamação benigna na próstata, ela também causa isso. Então, mas pode ser sim um tumor. Por que são os sintomas da urina? Lembra que eu falei que ela tem função de proteger a uretra de infecções e ela também está bem na saída da bexiga? Então, quando tem algum tumor na próstata, ele vai comprimir o quê? A bexiga e a uretra. Então, pode acontecer sim, os sintomas eles são relacionados a isso. E aí a pessoa acha que está com uma infecção urinária, eu vou tomar chá disso, chá daquilo, não que os chás não sejam bons, são ótimos. Mas você precisa investigar caso um desses sintomas aqui, esses sintomas estejam acontecendo com você. E aí os homens, gente, essa imagem, quando eu vi, eu falei assim, gente, é perfeita. Porque as mulheres, isso é pesquisa, as mulheres se cuidam mais. Mas o homem, quando tem que ir para o médico, é um parto. Parece que a gente tem que fazer igual ela, assim, botar na jaula e dizer, por Deus, querida, é para o seu próprio bem, vamos ao médico. E aí parece que a gente tem que amarrar e levar amarrado, né? As mulheres não, a gente se cuida, né? A gente é mais obediente, a gente sabe que esse corpo foi Deus que nos deu, então a gente cuida dele, né? Mas os homens, muitas vezes, têm que ir assim, nessa condição. E aí, qual é o diagnóstico? O diagnóstico que a gente faz é o toque retal, ainda acontece, só que com ele. Porque qual é a finalidade do toque retal, irmãos? O toque retal é quando o médico, ele introduz o dedo no canal anal do homem. E por que ele faz isso? Tem gente que já está assim, se contorcendo de dor, só de eu falar, gente. Mas por que ele é utilizado? Porque ele consegue sentir a textura ali da próstata e consegue ver se tem alguma normalidade ou não. Só que alguns não utilizam mais, utilizam só o PSA, cada caso é um caso. O PSA é o hormônio que você vai ver alterado, e aí pode-se fazer a biópsia também, que é o que vai dizer qual é o tipo de célula que está ali. E o tratamento? Cirurgia, e aí quando está a radioterapia também, e quando ele já invadiu outros órgãos, aí precisa fazer a hormonioterapia, que é assim, para vocês entenderem, é uma administração de hormônios que vai reduzir essas células malignas. Então, o câncer de próstata ele é fácil de se tratar, né? A sobrevida ela é alta, só que precisa de tratamento, precisa descobrir no início, né? Então, existem alguns mitos que acabam atrapalhando esse tratamento. É um câncer fácil de ser diagnosticado, de ser tratado, mas ele mata também. Esse ano de 2019, nós perdemos 2 pessoas muito queridas com câncer de próstata, tá? Então, a gente precisa se cuidar. Olha, a mortalidade, 14 mil casos de morte por ano, tá? E aí, existem alguns mitos em relação à cirurgia de próstata. Houve um caso de um amigo nosso, até médico, inclusive, que ele teve câncer de próstata há muitos anos, e ele falou, não vou tratar, vou deixar para lá, e ele acabou indo a óbito. Então, muita gente acha que vai operar a próstata, que vai ficar impotente, não vai conseguir ter relação sexual. Irmãos, isso não tem nada a ver. E vai ter que usar fralda para o resto da vida, porque vai ficar com incontinência urinária. Existem algumas complicações onde podem acontecer determinadas situações, mas, via de regra, isso é mito. Então, a gente precisa, na verdade, tratando-se de câncer de próstata, em relação ao corpo do homem, e aí Novembro Azul é essa a finalidade. Então, se algum homem aqui teve algum sintoma desses que foram descritos anteriormente, é preciso, sim, ir a um urologista. Porque quando se descobre no início, a chance de cura ela é absurda, tá? Então, não dá para a gente fechar os olhos. Só que no começo da pregação, eu falei que a gente precisa saber, né, quem nós somos, aliás, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e nesse intervalo, quem nós somos. E fiz uma pergunta. O que nós temos feito com o corpo, não foi isso que eu perguntei? Com o corpo, com a mente e com a vida espiritual que Deus nos deu. Então, com o corpo, a gente precisa se cuidar. A gente precisa se prevenir, a gente precisa se alimentar com coisas saudáveis, a gente precisa fazer atividade física e, mediante algum sintoma, a gente precisa procurar um médico. Mas aí eu tenho um convite para fazer para os homens da igreja. Calma que eu não trouxe nenhum urologista junto comigo para a gente fazer exame lá atrás. Não precisa levantar correndo, tá? Não precisa. O convite não é esse, tá?
Eu tenho um convite que, já que nós temos a identidade, que você tem a identidade de Jesus, eu vim fazer um convite. Que tal a gente seguir Jesus? E aí você deve estar pensando assim, Iris, eu já sigo. Eu venho à igreja, eu me batizei, eu sou fiel a Deus, eu dou meu dízimo, né? Eu dou um bom testemunho. Mas, irmãos, seguir Jesus na profundidade da gente se olhar no espelho e ver Jesus através da nossa vida, vai muito além do que a gente faz normalmente. Seguir Jesus ao ponto do meu filho, da minha filha, olhar para mim e ver Jesus através da minha vida e dizer, eu quero ser igual ao meu pai, é muito mais profundo do que simplesmente estar na igreja todas as quartas, sábados e domingos. É muito mais profundo do que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. A gente precisa entender de como era Jesus para a gente saber se de fato a gente tem seguido a Ele. E aí a primeira pergunta, qual era a mente de Cristo? Se a pergunta que eu fiz era o que nós estamos fazendo com a mente, com o corpo e com a vida espiritual, eu preciso saber qual era a mente de Cristo. Qual era a personalidade de Cristo? Quais eram os comportamentos de Cristo quando ele andou aqui na Terra? E quais eram as relações que Cristo desenvolvia quando aqui estava? Porque a partir disso, eu preciso entender que eu preciso ter, para ter a imagem de Cristo refletida no espelho, eu preciso ter a mente dele, a personalidade dele, o comportamento dele e as relações que ele tinha. E qual era a mente de Cristo? A Bíblia diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. E aí a pergunta, homem que está presente aqui em Vila Isabel, quais são os pensamentos que têm permeado a sua mente? Quais são os pensamentos que têm lotado a sua mente? São pensamentos de paz? São pensamentos do bem? Ou são pensamentos de ira, de frustração, de maledicência, de cobiça, de inveja, de ira, de raiva, de mal? Porque se no trabalho os pensamentos da sua mente são, poxa, aquele cara ali, ele quer aparecer, que raiva que eu tenho daquele colega de trabalho. Se você chega na igreja, poxa, isso não está de acordo com o que eu quero, isso não está de acordo com a Bíblia. Ai, porque eu não suporto o Marcelo. Estou pegando aqui porque eu tenho mais intimidade, tá, irmãos? Porque eu não suporto o Luiz. Eu vou falando os nomes, né? Então, será que esses são pensamentos de Cristo? Não gostei do culto hoje, porque não era dessa forma, a liturgia não estava escrita dessa forma, e vai para casa remoendo aquilo, e vai pensando naquilo. Será que esses eram os pensamentos de Cristo? Nós precisamos olhar para Cristo e pensar, quais eram os pensamentos de Jesus enquanto ele aqui esteve na terra? E aí você se faz a pergunta, será que esses pensamentos têm ocupado a minha mente? Será que os meus pensamentos são pensamentos de paz? Porque, irmãos, eu não tenho o poder, nem a sua esposa tem, o poder de entrar na tua mente. Mas Deus tem. E você sabe o que tem permeado a sua mente. E será que quando Cristo olha para dentro da sua mente, ele consegue se identificar? Será que quando Cristo olha para a sua mente, para os seus pensamentos, ele consegue dizer, são os meus pensamentos, esse meu servo tem tido a minha mente? Ou ele tem se entristecido com o que está na tua mente? Uma mente cheia de raiva, de pensamentos de mal. Você deita e a mente não para de trabalhar. Uma mente ansiosa. Irmãos, vivemos em tempos de crise? Vivemos. Eu, particularmente, sou uma pessoa também ansiosa. Eu não vou nunca subir ao púlpito para falar uma coisa que eu não vivo. Eu tenho preocupações com amanhã e como Deus tem trabalhado nas nossas vidas em relação a isso. Mas precisamos descansar em Deus. A Bíblia diz que basta o seu dia, o seu próprio mal.
Então precisamos ter essa mente de Cristo, uma mente que saiba descansar nele. Irmãos, personalidade de Jesus. Como era Jesus quando ele estava aqui na terra? Irmãos, Jesus era alegre. Onde Jesus estava, tinha alegria. Jesus também tinha sentimentos. Quando ele via uma situação triste, como a gente viu, por que vocês acham que a Bíblia está escrito que Jesus chorou? À toa? Não. É para mostrar que ele tinha sentimentos, assim como a gente. Jesus, ele era protetor. Quando levaram a mulher adúltera lá para apedrejar, Jesus estava escrevendo. O que ele fez com aquela mulher? Ele protegeu, ele acolheu. Porque quando ele vira para aqueles homens e pergunta, olha, quem não tem pecado, atira aí a primeira pedra. O que ele estava fazendo? Ele estava protegendo. Então Jesus tinha na sua personalidade, ele era um protetor, ele era amigo. Irmãos, a Bíblia diz que ele era amigo de Lázaro. E Jesus largou tudo e foi ao encontro dele. E ele se compadeceu com o sofrimento de Maria e de Marta, naquela situação de Lázaro. Sabe por quê? Porque ele era amigo, ele era fiel, ele tinha amizades, ele era sincero. Todas as vezes que você vê Cristo sendo mais enfático, mais duro, usando da sinceridade, era para refutar o quê? A hipocrisia dos fariseus. Então, Cristo não suporta hipocrisia. Cristo não suporta farisaísmo. Cristo, ele é sincero. Ele sempre foi sincero. Ele sempre foi sincero com as suas emoções e com os seus pensamentos. Mas ele também foi firme quando ele tinha que ser. Ele era perdoador. Irmãos, quando ele estava sendo crucificado, e ele é Deus, é claro, mas naquele momento ele estava sendo homem. Por que vocês acham que ele chegou lá, quando ele estava sozinho, e ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Será que ele foi falso? Não, ele estava sofrendo. Ele teve medo. Ele se viu sozinho, ele não estava indo para uma festa, ele estava indo para um sofrimento. E aí ele pediu isso ao Pai. Mas quando ele estava lá, pregado naquela cruz, qual foi a frase dele? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então Cristo, ele era perdoador. Ele era humilde. Por que o Rei dos Reis viria nascido numa manjedoura? Porque não tinha vaga? Por isso ele veio na estrebaria? Não, porque ele veio nos ensinar desde o seu nascimento a humildade, o valor da humildade. E aí a pergunta, qual tem sido a sua personalidade? Homem, que está presente aqui. Porque a personalidade de Jesus não era uma coisa só dessa não, tá, irmãos? Era tudo, era um conjunto. Será que você tem sido um homem alegre? Será que quando você chega em casa, a sua esposa fala assim, oba, meu marido chegou, que bom, a alegria chegou junto? Ou ela fala, ai meu Deus, acabou meu dia, que perturbação. Será que seus filhos falam, poxa, mãe, papai chegou e corre para te abraçar? Ou ele fala, pronto, acabou a paz dentro de casa, a tristeza chegou. Será que quando você chega no trabalho, as pessoas falam, pô, fulano, que bom que você veio trabalhar, que bom que você está aqui. Quando você chega na igreja, as pessoas, ficam felizes porque você veio? Ou fala assim, pronto, daqui a pouco começa a reclamar de tudo. Olha, o chato chegou. Irmão, Jesus era alegre. Da onde você tirou que homem, para ser homem, tem que ser sisudo, tem que ser carrancudo, tem que ser mal-humorado, tem que ser reclamão? Jesus era alegre. A Bíblia fala sobre alegria, são inúmeros versículos que falam sobre alegria. E por que quando a gente pega a bandeira de que somos de Cristo, mudamos o nosso rosto? Não, eu sou sério, eu sou um homem de Deus. Chega a franzir tudo aqui, dá ruga, tá? O homem também dá ruga. Irmãos, precisamos sorrir mais. Precisamos contagiar o mundo com alegria. Sabe por quê? Porque nós temos uma esperança que muitos não têm. É a esperança de viver o céu. De viver o novo céu, a nova terra. Nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos. Mas muitos não sabem. E estão ansiosos para te ouvir falar. Mas quando você chega perto
Irmãos, a pessoa só recebe algo negativo. Irmãos, nós somos feitos de energia, isso não é heresia, isso não tem nada a ver com nova era. Um dos nomes de Deus é Elion, que significa energia. O núcleo, a célula, ela é composta por um núcleo que tem elétrons, tem prótons, então nós somos energia. Então, quando você recebe uma pessoa que você fala assim, nossa, a pessoa parece que está carregada, isso não é nada de espírito, não é nada disso não, isso é energia, porque você realmente está negativo. Seus elétrons estão maiores do que os seus prótons. E as pessoas em volta sentem. Então, será que você tem tido essa personalidade de Cristo? Será que você tem tido sentimento? Será que quando você recebe uma notícia ruim, você fala assim, você é solidário? Você fala assim, poxa, aconteceu e fulano perdeu o emprego. Ou você fala, às vezes a gente não tem coragem de falar. Mas, a gente pensa, e Cristo sonda a mente. E aí você pensa, bem feito, perdeu o emprego, era tão arrogante, chegava na igreja com aquele carrão e tal, agora quero ver. Às vezes a gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa. Porque a gente joga as nossas frustrações em cima da vitória do outro, da derrota do outro. Mas Cristo não era assim. Cristo sofria com aqueles que sofriam. Cristo, ele era amigo. Quantos amigos verdadeiros você tem? Quantos amigos você pode ligar de madrugada e dizer assim, fulano, eu estou em desespero, vem me socorrer, e esse amigo vai? Se você tiver a Bíblia diz que você achou um tesouro, porque a Bíblia diz que quem tem um amigo tem um tesouro. Mas muitas vezes nós não temos amigos, porque nós afastamos os nossos amigos. Porque você é uma pessoa tão ruim de se lidar, que se pudesse nem tua família te aguentava, quanto mais os teus amigos. Então precisamos ter a personalidade de Cristo, sermos sinceros, firmes. Irmão, chega de falsidade. Você falar com sinceridade, com jeito de falar, você não está sendo grosseiro. Mas precisamos ser verdadeiros, autênticos. A começar pelo nosso lar com a nossa esposa. Irmãos, muitos homens têm sido a causa de muitas mulheres terem câncer na vida, sabia? Sabe por quê? Porque as mulheres estão ficando cada vez mais entristecidas, amarguradas, maltratadas. E hoje na lição a gente falou sobre quebra de aliança. Então, quando Jesus te deu a ordem para dizer, homem, amai suas esposas, assim como eu amei e amo a minha igreja, quando você não faz isso, você está quebrando uma aliança. E vir sábado, todos os sábados de manhã para a igreja, não restaura essa aliança, porque a tua esposa está destruída. Ela está chorosa, ela está amargurada. Porque além dela olhar para você e não ver Cristo, ela se sente maltratada e rechaçada por você diariamente. E existem pesquisas que mostram desenvolvimento de câncer, principalmente de mama, correlacionada com questões emocionais, falta de perdão, angústias. E a gente participou de uma reunião, de um encontro, onde uma pessoa deu um depoimento que tinha dificuldade, que eu até falei isso já em alguns momentos, e ali foi real, foi naquele momento. Ela falou o seguinte, eu tenho dificuldade de chamar Deus, de orar a Deus, porque eu me remeto ao meu pai. E eu tive um péssimo relacionamento com meu pai, eu tive um pai terrível. Que tipo de pai você tem sido? Será que você tem sido um pai, Jesus Cristo? Um pai que perdoa, que é firme, que é alegre, que é feliz, que é agregador, que tem o espírito de gratidão. Irmãos, coisa triste é a pessoa ingrata. Coisa triste é o homem ingrato. Ele destrói um amor, destrói uma família. Aí você pensa assim, Iris, é porque você não sabe a mulher rixosa que eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho uma Jezabel dentro de casa. Como que eu posso ser assim? Irmãos, eu creio num Deus que transforma Jezabel em Betseba. Amém? Eu creio num Deus que transforma a mulher rixosa. Então vamos orar para que ela deixe de ser mulher rixosa. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor você ficar preso com uma goteira na cabeça dia e noite do que você conviver com a mulher rixosa. Aí você deve estar pensando, Iris, você veio falar para os homens ou está falando para a gente? Até agora eu estava gostando, né? Agora você já está mudando. Não, irmãos.
Existe uma lei de reciprocidade, ação e reação. Então, nós mulheres também precisamos ter, olha, a personalidade de Cristo. Aquela mulher também que só reclama, que sabe, nada está bom. O homem chega com um buquê de flores, ela fala, não gostei, eu queria rosa, você trouxe margarida. O homem traz um bombom, eu queria uma caixa inteira. O homem dá um beijo, sai para lá. Irmã, não faz isso, tem um monte de mulher querendo beijar teu marido na rua. Toda cheirosa, toda bonita, que está na academia só para roubar o marido dos outros, e você, boba, está fazendo greve de sexo, achando que tu vai fazer mal para o teu marido, deve ser boba, Satanás está entrando na tua casa, e não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. A Bíblia diz que o homem não pode o casal não pode se abster, porque senão Satanás entra no meio do casal. E você está achando que você está abafando Jezabel? Tá não! Nós temos que ser sábias. Quando eu falo de Betseba, irmãos, o que Betseba tinha de diferente? Que o rei podia ter todas as mulheres como ele tinha, mas ele olhou para ela e algo atraiu Davi. Atraiu tanto que o herdeiro do trono foi Salomão, constituído, em fruto desse amor, dessa relação. Davi poderia ter todas as mulheres do reino, mas algo em Betseba atraiu Davi. Irmãos, nós precisamos ser a Betseba do nosso esposo diariamente. Nosso esposo precisa trabalhar, doido para chegar em casa, porque nós vamos estar lá, a Betseba dele, amém? Betseba encantada dos nossos maridos. Então, nós também precisamos ter essa personalidade de Cristo. Como era o comportamento e as relações de Jesus? Irmãos, Jesus era uma pessoa que ele vivia bem, ele estava cercado sempre de pessoas, ele andava com prostituta, ele andava com um mendigo, ele andava com um ladrão, ele andava e se relacionava com todos, ele se relacionava com adúlteros. E muitas vezes, quando nós botamos a nossa capa de evangélico, de cristão, de adventista, parece que o único pecado que importa é o pecado do adultério. E a gente esquece da cobiça, a gente esquece da fofoca, a gente esquece da contenda, e a gente mina os relacionamentos. Irmãos, nada destrói uma relação mais do que a fofoca, do que a intriga, do que a maledicência. Então, será que estamos nos relacionando e nos comportando como Cristo? Será que essa cena aqui eu achei linda, porque isso retrata como ele era, com as crianças. Será que nós estamos nos relacionando assim com as nossas crianças? Com os nossos filhos ou com as crianças da nossa igreja? Será que as crianças da nossa igreja estão se sentindo acolhidas pelos nossos diáconos? Pelo ancião, pelo pastor, pelo homem? Será que as mulheres estão se sentindo protegidas pelos homens? Será que seu filho, quando ele olha para a formação familiar da sua casa, ele consegue ver o pai dele como sacerdote do lar? Irmãos, nós precisamos assumir o comportamento e as relações de Cristo. E aí a pergunta, será que nós temos sido Jesus para o nosso próximo? Homem, será que você tem sido um Jesus para o seu próximo? Através dos seus pensamentos, através das suas relações, através do seu comportamento? E aí, quem é esse próximo? Quem é o nosso próximo? O primeiro próximo somos nós mesmos. Porque muitas vezes quando nós caímos no pecado, ou quando nós erramos, a gente não consegue se perdoar. E aí, se você não consegue se perdoar, você não consegue perdoar ninguém. Se você não consegue se amar, você não consegue amar ninguém. Então, o primeiro próximo é você mesmo. Você precisa se olhar e se ver como próximo. O próximo é a nossa família. Irmãos, eu quero morar no céu com toda a minha família. Então, eu preciso viver aqui na terra, conduzindo a minha família para Cristo, mostrando a elas que é difícil, que eu sou falha, que eu sou pecadora,
mas que nós vamos todos juntos, que ainda vale a pena, e é a única coisa que vale a pena, é servir a Cristo. Mas será que quando as minhas filhas olham para mim, elas veem Jesus? Será que quando elas olham para o meu esposo, elas veem Jesus? Quando a gente se olha, a gente vê Jesus um no outro? Será que quando eu me olho no espelho, eu consigo ver Jesus? Então, nós precisamos ser o próximo também, ajudar o nosso próximo, que é a nossa família, as pessoas que convivem conosco. Nós precisamos estar sempre com as mãos estendidas para nos ajudarmos e para ajudarmos o nosso próximo. Então, irmãos, concluindo, que nessa manhã de hoje, você saia daqui com essas perguntas. Será que eu tenho a mente de Cristo? Será que eu tenho cuidado do corpo, né, que Cristo me deu? Será que eu tenho me relacionado com a minha família como Cristo se relacionava? Como eu tenho me relacionado com o meu próximo? E que hoje, se por acaso você se enquadrou em alguns desses exemplos aqui, peça perdão. Peça perdão à sua esposa, aos seus filhos. E daqui para frente, seja um Jesus na sua casa. Seja um homem alegre, um homem agregador, um homem que senta, que conversa, que brinca, que sorri. Que as pessoas tenham prazer de estar juntos. Sabe aquelas pessoas que você tem prazer de estar junto? Que você seja assim, na sua casa, no seu trabalho e no seio da sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.